Quero também pedir ao doutor Jadir para que também possa participar conosco aqui da mesa. Doutor Francisco, nós estamos iniciando, pode vir aqui. Pode tranquilo, a CLJR, nós estamos iniciando neste momento essa reunião, convocando aqui também, pedindo ao doutor Jadir. Então, senhoras e senhores, nós vamos nesse momento iniciarmos essa reunião da CLJR para que nós possamos ouvir o senhor prefeito. Inicialmente, eu quero passar a palavra ao Paulinho, ao Paulo Augusto, né, que é presidente do Sintrasp, para que ele possa trazer as informações, uma vez, Paulinho, que o pedido dessa reunião é sua. Então, a CLJR está atendendo o seu pedido e passamos a palavra a você. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença dos novos vereadores que estão aqui nesse momento, a presença do nosso prefeito municipal, José Eustáquio, em especial a comissão que foi nomeada pelo nosso prefeito para que pudesse elaborar e discutir todo esse projeto. E, primeiramente, antes de a gente dar início a esse bate-papo, vamos dizer assim, nada justo do que seria mostrar, né, quem foi a equipe que trabalhou para que pudesse chegar nesse projeto, do que foi feito, desse levantamento que foi feito, que será apresentado e mostrar para você daqui a pouco. Então, vou falar rapidinho e gostaria de cada membro que eu citasse o nome, se levantasse para os vereadores conhecer realmente quem fez esse belo trabalho, tá? Marco Túlio, Carlos, Sandra, Silene, Dr. Joanes, Simone, doutora Daniela Cambraia, Luciana, Lívia, Marcela, Elaine, Célio, Maria Cleides, Marlene, Marisa, e tive a felicidade, eu sou prefeito, de ser nomeado nessa comissão como presidente, uma satisfação muito grande, e fui muito honrado em não conduzir, em participar juntamente com os meus colegas, que merece todo o mérito que foi feito. Então, antemão, parabenizar vocês, agradecer pelo brilhante trabalho que foi feito, não mediram esforços e muitas vezes até fora do seu horário de trabalho, ficaram praticamente diariamente, até noturnamente, tentando chegar a esse levantamento, o levantamento de cursos, enfim, nós vamos passar daqui a pouco. Então, pela primeira vez que eu, pelo menos que eu me lembre, se vocês, vereadores mais antigos, podem me corrigir se eu estiver errado, um projeto de suma importância que é discutido com vossos colegas antes de ser levado no plenário para votação. Então, nós da comissão, juntamente com o prefeito José Eustáquio, achávamos importante para que nós pudéssemos dar algumas explicações e ouvir de vocês sobre o que foi feito, o que está nesse brilhante projeto. Então, devolvo a palavra ao senhor presidente para que você possa conduzir essa reunião. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador gostaria de fazer algum comentário, queria trazer alguma informação? Então, nós vamos iniciar, nesse momento, essa reunião. Vamos passar a palavra ao senhor prefeito municipal, José Eustáquio Rodrigues Alves, para que ele possa trazer as informações sobre esse projeto. E, logicamente, no decorrer da sua fala, Zé Eustáquio, os vereadores poderão, né, tirar dúvidas, fazer os questionamentos necessários para que o projeto seja entendido. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta, o seguinte, porque nós estamos, e todos os vereadores, nós estamos com uma convocação para amanhã, pedindo aqui aos hospitais, ao Hospital Vera Cruz e outros hospitais, e também informações com o promotor e mais sobre essa saída do SUS. Ainda há pouco o doutor Wander Alvarenga
nos ligou, sabe, Dalva, pedindo para que fosse feita essa reunião em outro dia, que você iria a Brasília e que você traria informações disso. Então, antes eu gostaria que você nos informasse, para que todos os vereadores tomassem conhecimento. Que de nossa parte nós não iremos cancelar essa reunião com os diretores de hospitais, a não ser que você tenha já alguma conversa definida com eles para isso. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, nessa manhã de quarta-feira, na comissão do CLC, uma das comissões mais importantes aqui, CLJR, da Câmara Municipal de Patos de Minas, para dialogar com os senhores vereadores e mostrar uma parte do cumprimento daquilo, da nossa palavra, de que a gente vem falando aí ao longo, desde quando eu era candidato, de que qualquer projeto de lei mais polêmico, que mexesse mais com a população e mesmo com o funcionalismo público, nós iríamos, antes da reunião da Câmara Municipal, nós iríamos reunir com os senhores vereadores e discutir, mostrar quais são os objetivos, ouvir as sugestões, antes que o projeto fosse votado à Câmara Municipal. Conforme o Paulinho disse, a gente agradece muito essa comissão que, desde o início do ano, está trabalhando nesse projeto de lei. É uma das intenções nossas fazer esse projeto de lei de uma reestruturação administrativa, e essa aqui é só uma primeira etapa dessa reestruturação, porque nós ainda vamos ter que trabalhar numa reestruturação aí do FASERV, que é de grande importância para os servidores públicos. Nós temos aí mais de 3 mil servidores, que com seus dependentes ultrapassam o número de 7, 8 mil pessoas, e que estão aí à mercê de um plano de saúde, desde a época que a Béia Savassi e eu éramos prefeito e vice. O servidor não tem mais um plano de saúde. Então, nós precisamos reestruturar o FASERV para oferecer aos nossos servidores e seus familiares um plano de saúde à altura. Numa segunda etapa, nós estaremos fazendo essa reestruturação do FASERV, bem como fazendo também uma reestruturação do Estatuto do Servidor Público e do Plano de Cargos e Salários. Porque em 5 de outubro de 1988, a Constituição brasileira foi sancionada e logo em seguida os municípios tiveram um prazo para se adequar. E no início dos anos 90, então o município de Patos optou pelo regime jurídico único e com isso os seus servidores passaram a ser tratados ali dentro do regime jurídico único. Só que de 1990 a 91 para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa foi transformada, muitos cargos não tem mais sentido de existir hoje em prefeitura nenhuma, e numa prefeitura do porte de Patos de Minas não seria diferente. Então, nós elaboramos essa reestruturação administrativa aqui, de momento, e vamos continuar trabalhando, e essa comissão será uma comissão que vai trabalhar os 4 anos, conforme também eu estava no nosso plano de governo, que ia ter uma comissão trabalhando 4 anos conosco, para discutir todo o melhor funcionamento da máquina pública. Mas eu queria só fazer esse preâmbulo antes de responder a pergunta do vereador Otaviano Marques com relação ao problema do Hospital Veracruz. Eu não sou pessoa de esconder nada de ninguém, gosto de falar claramente as coisas. E no final do ano passado, antes de eu tomar posse, eu fiz uma visita ao Hospital Veracruz, fui recebido lá por alguns médicos, a doutora Kátia, o doutor Alírio, que é um novo diretor lá, o doutor Wander Varengo, o doutor Barbosa, eu e o secretário Zé Henrique estivemos lá. Nesse momento, o doutor Wander e toda a equipe lá da direção do Hospital Veracruz nos mostrou que há 10, 12 anos a tabela do SUS, do pagamento do SUS, os procedimentos do SUS não sofriam alteração e que o hospital estava tendo um prejuízo. Eles queriam, em 1º de janeiro, abandonar esse serviço, descredenciar o serviço de cardiologia do Hospital Veracruz para atendimento para o SUS, mas na conversa lá eles resolveram continuar o serviço. Só que continuaram, e de janeiro, de dezembro para cá, eles continuaram sempre questionando isso, querendo que o município pague uma complementação. Uma complementação do que o SUS paga ao hospital. Essa complementação, ela não tem como pagar. Eles já tinham questionado isso aos prefeitos anteriores, ao Antônio do Vale, à Béia, possivelmente ao Pedro Lucas também, e estão questionando a mim aqui agora também nesse sentido. A gente tem que respeitar que o hospital é uma empresa que visa lucro,
Então, se está realmente tomando prejuízo, a gente tem que respeitar esse ponto de vista deles lá e acatar o que eles definirem lá. E agora, mais recentemente, me chamaram lá numa assembleia dos médicos lá, da direção do hospital, e o hospital hoje está claramente dividido. Tem um grupo de médicos cardiologistas, com exceção do Dr. Wander Alvarenga, são contra a saída, o descredenciamento do sistema. E o Dr. Wander Alvarenga entende que tem que ser descredenciado, ele e alguns outros médicos lá entendem, mas os cardiologistas todos estão contra isso. E nos mandaram, então, uma comunicação, uma notificação, dizendo que, em cumprimento ao contrato, a partir de 90 dias daquela notificação, eles iriam suspender um determinado tipo de trabalho e suspender outro dentro de 180 dias. Nós recebemos isso, o nosso papel não seria ir lá e voltar e discutir essa situação, já estava mais do que colocado ali no papel, já tinha sido objeto de 2 discussões ou mais. Então, nós fizemos um encaminhamento ao Ministério Público Estadual, daquela notificação que estava recebendo, fizemos um encaminhamento ao Ministério Público Federal por se tratar de uma verba do SUS, que é uma verba federal, e estivemos em Brasília, no Ministério da Saúde, e levamos também esse comunicado a eles, e amanhã, às 17 horas, eu tenho uma audiência marcada, não em Brasília, conforme o Dr. Wander falou, mas em Belo Horizonte, com o secretário Sávio Souza Cruz, que é o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, onde também eu estarei comunicando ele oficialmente, mas já foi por correspondência, mas assim, estarei na presença dele levando essa comunicação visando o credenciamento de outro hospital. No início do ano, no final do ano passado e no início desse ano, nós até tínhamos uma verba e fizemos uma verba de outros tipos de exames lá no Hospital Veracruz, que melhorou a renda deles e eles conseguiram nos atender até março. Mais de 1000 exames foram feitos lá na área cardiológica. E o que eles querem hoje é isso, que a gente complemente o que o SUS paga a eles. Isso é inviável, não existe, a lei não nos dá uma cobertura disso. Então, nesse caso, a gente não tem condição. Agora, a gente sabe também que se o SAMU regional for implantado em Patos, a receita do Veracruz tende a aumentar. Mas a gente não sabe também até quando que esse SAMU regional será implantado. Então, por isso é que está esse celeuma aí, e nós não podemos, porque o tempo está passando, e nós estamos correndo atrás de tentar credenciar um outro hospital ou um outro tipo de serviço que atenda a população. Nós não podemos deixar a população sem esse atendimento cardiológico, que é de suma importância. Então, a questão do Veracruz é essa, e a gente está trabalhando nesse sentido. Ok, nós te agradecemos por essas informações e, claro, que no finalzinho dessa reunião, nós iremos votar novamente se continuamos com esse projeto trazidos amanhã ou não. Todos já vão pensando aí, né, a informação, o Zé Eustáquio já disse que não pode comparecer, e a informação também que o doutor Eli não compareceria, mas também não tem problema. Eu acho ele vai para Belo Horizonte. Eu acho que o mais importante é ouvirmos a palavra aí do Vera, então fica para o final, né, a gente faz e volta novamente o seu... Confirma, né, Edmir? Pode falar, Edmir. Bom dia a todos os presentes. Prefeito, alegria tê-lo aqui conosco. Quero fazer até um depoimento, prefeito. Em 24 anos de mandato aqui nessa casa, é o único prefeito que prestigia as reuniões dos vereadores. Muito bem. E o José, o meu filho, Otaviano, eu estou pensando aqui também, o doutor Wander fez um contato comigo hoje de manhã, pedindo até para suspender essa reunião, né? Mas eu tive conversando com a vereadora Beia, nós estamos assim meio preocupados, e os demais que foram convidados, você que fez a proposta, que fez o convite... Aliás, depois foi votado que todos os vereadores participaram, isso, inclusive a Sérgio. Então, todos os vereadores são parte todos desse... nós queremos, sim, é lógico, mas eu quero saber assim, para esperar o final da reunião, por que não decidamos isso agora? Por exemplo, porque aí dá tempo hábil para avisar os demais hospitais, se é que vai suspender essa reunião. Os outros hospitais, chamamos o diretor do regional e também fizemos uma convocação também ao Sérgio e também ao secretário municipal de saúde.
Então, eu gostaria, se alguém Nossa Senhora de Fátima não está convidado? Não, Nossa Senhora de Fátima não. Ah, tá. Não, aí depois então a gente vê o que faz, Se né? alguém aí que, Mas, né, se quiser votar agora, não podemos votar, porque a gente também porque, dá uma... José Eustáquio, você acha que dessa reunião lá, que você terá em Belo Horizonte com o secretário de Educação, a de Saúde, poderá sair algo assim que dê para manter? Porque isso aí, ô José Eustáquio, pelo que eu entendi, essa contrapartida não é da Prefeitura. A Prefeitura não tem como fazer essa contrapartida, não é isso, Eustáquio? O que vem ocorrendo, Edmir, infelizmente, não é só nesse período que eu estou à frente do município, mas em períodos anteriores, essa complementação que há, esse serviço, esse extrateto que é o chamado, ele teria que ser pago pelo Ministério da Saúde, que transfere essa verba para o Ministério, para a Secretaria de Saúde, que transfere para o município, que paga o hospital. E esse trajeto aí, ele demora muito a que ocorra. Hoje, por exemplo, para que você tenha uma ideia, um dos outros motivos que eu vou conversar com o secretário Sábio amanhã é esse, o município de Patos tem mais de 16 milhões de resoluções já publicadas no Minas Gerais, e a Secretaria da Saúde não repassa o dinheiro para nós. Então, um dos outros assuntos que nós estamos levando a Belo Horizonte ao secretário Sábio amanhã é esse, é a solicitação que seja providenciado esse repasse. E nesse repasse, inclusive, que nós temos atrasados para receber lá, tem muita coisa do chamado extrateto, não só do Vera Cruz, mas também do São Lucas, e que já foram pagos por nós. Inclusive, a semana atrasada até aconteceu um fato desagradável aí, com relação ao Sérgio Piau. Eu até quero ter uma conversa séria com ele, porque ele havia acabado de ligar para o Zé Henrique. Eu estava indo para Brasília, entre Cristalina e Lusiana, ele ligou 3 vezes para o Zé Henrique, ligou uma vez para mim. Quando eu cheguei em Lusiana, o Otaviano me ligou, que ele já tinha ligado para o Otaviano e dado uma entrevista que eu considerei ridícula, e vou dizer isso para ele. E que se repetir isso, eu vou tomar providências contra o hospital, porque ele tem um contrato a cumprir e ele não pode, da noite para o dia, deixar de fazer o trabalho, não. Descredenciar o hospital da noite para o dia. Ele tem um prazo para cumprir e no contrato dele fala claramente que o extrateto não será pago pelo município. Então, eu vou ter que ter uma conversa séria com ele nesse sentido. Então, Edmir, nós vamos buscar isso também. Pode ser que tenha uma luz assim no fim do túnel, mas a gente sabe das dificuldades financeiras por qual o Estado também tem passado, né? Então, é mais sensato Vereadora, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Oi, não. Deixa eu como presidente da Comissão de Saúde, até esse requerimento nós fizemos na CLJR, e ficou a Comissão de Saúde, né, vereadora Dalva Mota, e depois eu até entrei em contato com o Otaviano, falando se a reunião seria específica para tratar da saúde, que eu acho que deveria ser. Porque o foco aqui hoje é outro foco. Então está mudando o foco da reunião de hoje. Então vamos deixar a saúde, que eu tenho um monte de perguntas para fazer, para a reunião da saúde. E vamos manter o foco aqui, que é a reforma administrativa. Tá bom, perfeitamente. Então nós vamos passar. Doutor Francisco, você quer trazer o... Quero. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Desculpa pelo atraso, mas eu fui chamado do Ministério Público e tive que ir lá no doutor Paulo Henrique Delicoli. Eu acho, primeiro, que o assunto não é esse. Segundo, que a convocação está na pauta da reunião de quinta-feira, então depende da mesa para retirar ou não retirar isso. Nós vamos retirar da pauta, até porque todos estão justificando a sua ausência, inclusive o prefeito, o Zé Henrique. E eu já havia decidido, hoje mais cedo com a assessoria, que o secretário de saúde do município e o prefeito, não estando presente na reunião, não teria nenhum sentido o doutor Wander Alvarenga vir aqui dizer tudo isso que o Zé Eustáquio já disse, que ele disse muitas vezes. Então, esse não é o assunto, eu acho que isso deve se encerrar e nós partirmos para um outro assunto que, inclusive, o projeto chegou ontem à tarde na Câmara, o projeto tem 70 artigos, eu tenho certeza que os vereadores ainda não têm a íntegra do projeto e aqueles que têm ainda não o leram. E outra, a presidência não despachou o projeto para nenhuma comissão, nem mesmo para a CLJR. Então, o projeto está na comissão, nós estamos aqui tão somente para ouvir as explicações do projeto. Hoje pela manhã eu passei rapidamente o olho no projeto,
Achei algumas coisas que conflitam com a lei orgânica, né, que nós teremos que alterar. Algumas coisas, sobretudo da Advocacia Geral, que tem uma lei específica que não está sendo alterada, estão alterando alguns cargos, e nós vamos tratar disso, né, na hora que nós vamos discutir. Então, eu acho que o objetivo da reunião aqui hoje não é vereador discutir o projeto, até porque o vereador não conhece o projeto. Nós estamos criando nesse projeto algumas secretarias, alguns cargos, não tem impacto financeiro, pelo que eu vi aqui rapidamente, isso não está previsto na LDO, portanto, teria que estar. E vou dizer a princípio o que disse hoje cedo o presidente do sindicato. Muito provavelmente esse projeto não vai para a comissão antes da reunião de quinta-feira e muito provavelmente ele também não será votado na quinta-feira. Até porque, com todo respeito a todos da comissão que eu já tive o prazer e a honra de trabalhar, conheço o trabalho, já vi a explicação lá na sua sala outro dia. É evidente que o projeto não estava formatado, era só uma ideia em cima das 6 horas. E eu acho que é um projeto. Primeiro que a lei entra em vigor a partir de junho, né? 1º de junho. Então não há nenhuma pressa em se votar o projeto amanhã, de um dia para o outro, um projeto de 70 artigos, que mexe significativamente na estrutura da prefeitura, na forma de trabalho na prefeitura, na jornada de trabalho, nos plantões, enfim. Né? Mesmo que isso tenha aprovação do sindicato, volto a dizer, pela comissão, que já tive a oportunidade de elogiar para outras pessoas e elogio aqui publicamente perante os vereadores, o trabalho criterioso que foi feito, que foi apresentado lá no seu gabinete já a respeito das 6 horas, mas eu acho que seria no mínimo irresponsável nós pegarmos o projeto hoje e votarmos o projeto amanhã. Então, muito provavelmente, esse projeto não será liberado para votação. Até o presidente do sindicato, o Vicente, já falou, mas o pessoal está ansioso. Está ansioso, mas de qualquer forma a lei vai entrar em vigor em junho. Não é? E nós sabemos que não é o caso da comissão, ou daqueles servidores, ou de muitos servidores, mas que a esmagadora maioria da prefeitura está de olho exclusivamente na questão de jornada de 6 horas. O resto da estrutura, né, eu acho que a comissão está sabendo o que está fazendo, o senhor está sabendo o que está fazendo. Como eu disse, fere a lei orgânica em alguns pontos aqui, eu vou, né, oportunamente demonstrar isso, mas eu li isso aqui em meia hora hoje cedo, passando o olho mesmo. Eu e a Lucimar, quando levou o projeto para mim, a professora Edmê já me falou que não tem o projeto, falou que agora mesmo que não tem. Muitos vereadores não vão votar, ou não vão ler esse projeto antes de votar. Então, eu não vejo a necessidade da pressa. Primeiro que, desde que você colocou, e eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões com você, com o presidente do sindicato, com o Vicente, ainda antes de você tomar posse, e você naquele momento colocou ali, isso não pode ser feito de afogadilho, nem de um dia para o outro, porque nós temos uma responsabilidade e umas consequências para serem analisadas ainda, né? Achei prudente a sua proposta naquele momento, e você estava comigo e é testemunha disso. Eu acho que é prudente também a questão de junho, até porque a sociedade tomar conhecimento, nós analisarmos isso. Não vejo nenhum problema perante a Câmara da questão da jornada dos servidores de 6 horas, acho que, até porque no passado nós tivemos essa votação, inclusive com um projeto assinado por 11 vereadores, dos quais a maioria continua na Câmara. Então não vejo esse problema, né? Mas nós teremos outras discussões aqui que certamente serão travadas. E aí cada vereador tem sua opinião, vai poder estudar, analisar isso aqui com calma, mas eu acho que o que nós teríamos que fazer hoje aqui, não seria nem, Zé Eustáquio, você ou a comissão explicar artigo por artigo desse projeto, mas há uma apresentação daquilo que você fez, daquilo que a comissão fez, de forma resumida, até porque se nós formos analisar artigo por artigo desse projeto, nós vamos passar o dia aqui, 2 horas, eu tenho outra reunião na prefeitura, nós temos outros afazeres, né? E a questão de saúde, eu acho que nós não devemos tratar nessa reunião, porque senão nós vamos abrir uma discussão aqui que não vai ter fim, não é? Eu já havia decidido hoje que, de acordo com o ofício que eu já recebi, tanto do prefeito quanto do secretário de saúde, da impossibilidade de estarem presentes, até porque também irão tratar de assuntos dessa natureza, né? Eu acho que é prudente nós esperarmos, e eu ia propor isso na reunião para os vereadores, que nós adiássemos isso para a próxima reunião, né? Porque até agora nós não tivemos, acho que tivemos confirmações do Pedro Cunha,
do que é do Conselho Municipal de Saúde e do Lindomar Babilônia da GRS, que são duas pessoas que, em que pese ter informações, não têm poder de decisão absolutamente nenhum em relação a essa questão. Acho que o poder de decisão está no hospital que já tomou e na mão do senhor do que vai fazer daqui para frente. Tá? Então, eram essas considerações que eu queria fazer e eu devolvo a palavra ao Otaviano. Por gentileza, senhor presidente. Primeiro, eu quero agradecer a presença do José Eustáquio, do secretariado, a presença dos servidores e todos aqueles que participaram da construção desse projeto. E, a exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com a Edmê, com a Dalva e alguns colegas, da importância, Zé, do projeto, e justamente devido à sua importância, de não queimarmos na largada. Né? Nós sabemos que, embora para o servidor, a princípio, e eu não vejo problema e não vejo dúvida, a questão das 6 horas, eu acho que é um ponto muito pacífico, muito sereno, mas ele traz no seu bojo, né, Isaías, outras questões que são polêmicas, que a população quer participar. Posso citar aqui, por exemplo, quando se extingue a Fundação Proman, isso na cabeça da população é muito forte, porque o ideário do Proman está desde a década de 80 como algo que é bom, que faz bem, que é importante, embora a gente saiba que a própria legislação federal foi eliminando um monte de coisas que o Proman tinha de mais positivo e de mais importante. Mas ainda é um nome que tem no imaginário popular um peso muito forte. Talvez, inclusive, a minha sugestão, embora não fora consultado, seria que talvez deixasse de ser fundação, mas que se criasse um programa onde o nome permanecesse e não simplesmente fosse anexo à questão da diretoria, no caso da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas, contudo, na mesma marcha que a gente usa para subir, a gente deveria usar para descer. Já ouvi de alguns. É não ter a pressa que possa queimar tudo aquilo de tão importante que traz nesse projeto. Eu tive a oportunidade praticamente de ler o projeto todo, né? Então é um projeto extenso, li tanto a justificativa quanto os artigos. Nós temos toda uma dimensão de secretarias que são criadas, de cargos que são extintos, e assim, o projeto está muito bom. A ideia está muito boa. É claro que vão ter que ser feitos alguns acertos de ordem jurídica, de redação, acomodação à lei orgânica, nada que essa casa não possa fazer. Mas eu acho que é importante, principalmente aqueles que aqui hoje vão repassar para os servidores, é que é uma questão extremamente importante e da nossa responsabilidade para que tudo aconteça no tempo correto. Porque ele foi maturado durante um bom tempo dentro do Executivo, e eu penso que nós, enquanto Legislativo, precisamos de um tempo mínimo e hábil para que a gente possa trazer o melhor desse projeto e contribuir naquilo que for possível e necessário. Devolvo a palavra ao presidente da mesa. Obrigado. Bom, nós passamos a palavra ao prefeito José Eustáquio. Bom, eu concordo aí com o posicionamento do presidente da Câmara, o vereador Francisco Frecchiani, e do vereador Braz Paulo. É um projeto extenso, mas é um projeto que ele é extenso porque muita coisa já foi tirada de outras leis que estão em vigor. Então, nós inserimos algumas coisas em outras leis em vigor. Quando você fala, por exemplo, das secretarias, todas as atribuições da secretaria e tudo, isso já é uma lei que está em vigor lá, então nós estamos só colocando ali para concentrar e condensar isso, né? Mas as finalidades do projeto de lei complementar, e realmente ele veio muito em cima da votação, e tinha que ter um prazo para fazer a discussão, para sugestões e tudo mais. As finalidades desse projeto de lei complementar é uma reestruturação organizacional moderna e eficiente do município, da prefeitura. É um aprimoramento e fortalecimento das atividades de planejamento, coordenação, assessoramento, execução, controle e fiscalização da administração direta e indireta. E muitas coisas a gente ressente a falta disso ao longo dos anos. É a minimização das distorções produzidas pela atual estrutura administrativa. Nós temos, assim, como pontos relevantes desse processo, desse projeto, a extinção de cargos públicos, a reestruturação de cargos efetivos e em comissão, a criação do banco de horas, porque, para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2016, na Secretaria de Infraestrutura foram pagas mais de 5 mil horas extras, apenas para o servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Em março, nós conseguimos reduzir esse montante para 461 horas, ou seja, mais de 90% de redução no número de horas extras que estava sendo pago em dezembro, comparativamente a março, para a Secretaria de Infraestrutura. Então, nós vamos criar o banco de horas, que é um banco onde nós pretendemos, ao longo do tempo, acabar com a figura da hora extra, porque a pessoa que trabalhar além do expediente, ela vai ter um crédito e depois poderá faltar um dia ou dois para compensar aqueles créditos ali, sem o município soltar, despender dinheiro para pagar as horas extras, que é um peso muito grande na folha de pagamento. Ampliação do regime de plantões. Hoje nós temos o plantão funcionando apenas para os médicos. Então, no SAMU, na UPA, nos locais que precisam de funcionamento 24 horas, nós vamos criar um plantão também para que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, tudo que trabalha, os motoristas do SAMU, trabalhem em sistema de plantão. Eles cumprem aquele plantão ali, 12 por 60, trabalha e pode, às vezes, no caso de necessidade, fazer 2 plantões extras por semana. Ele não pode ultrapassar os 2 plantões extras por semana, é o que está aí no projeto de lei. E também fixar a jornada de trabalho e o expediente das diversas secretarias. Nós pretendemos colocar na sede do município um horário só, digamos de 12 às 18 horas, isso tudo através de decreto. Na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde vai funcionar ininterruptamente de 7 da manhã às 18 horas, ou até talvez às 19, nós estamos pensando nesse prazo também. Vamos ampliar o horário de funcionamento de algumas unidades básicas de saúde em pontos estratégicos do município, inicialmente até às 19 horas, de 7 da manhã às 19 horas, e depois até prolongar um pouco mais, até 20, 22, no sentido de diminuir o fluxo de pessoas na UPA. Então, é aquilo que a gente chamava de saúde do trabalhador, porque a pessoa trabalha o dia inteiro, às vezes sente mal depois que chega do serviço em casa, vai lá para a UPA, às vezes é uma coisa simples, chega lá, espera 1 hora, 2 horas na fila, então, se ele tiver um atendimento bom, uma noite ali numa unidade básica de saúde, que é o antigo posto, são os antigos postos de saúde, perto da sua residência, ele pode ir lá e se medicar e ficar tranquilo. E uma reestruturação organizacional. Nós estamos criando a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Acho que todos aqui, por unanimidade, sabem que a parte do trânsito na nossa cidade é um verdadeiro caos. A parte do trânsito, além de ser um caos, nessa secretaria nós também iremos criar uma diretoria de transportes que ficará responsável pelo controle de todos os veículos da prefeitura. Se vocês tiverem acesso ao gasto de manutenção e de combustível dos veículos da prefeitura no ano passado, é assustador, assustador mesmo, por absoluta e total falta de controle de quilometragem, de momentos de troca de óleo. Nós encontramos aqui um carro na Secretaria de Saúde que rodou mais de 20 mil quilômetros e sequer foi feita uma revisão nele. Perdeu até a garantia, o carro, por falta de revisão. É um carro da marca Ford, eu acho que é Fiesta o carro. Então, com essa criação de Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, nós vamos fazer a implementação de políticas públicas visando minimizar os problemas do trânsito. Quando eu era vice-prefeito e a Béia prefeita, nós contratamos uma empresa de nome, uma empresa que prestou um bom trabalho, fez um projeto de trânsito para a nossa cidade, e esse projeto, infelizmente, foi abandonado numa gaveta de uma determinada mesa da prefeitura. E agora nós sabemos que, decorridos aí quase 7, 8 anos que esse projeto foi feito, muita coisa mudou e o projeto tem que sofrer algumas alterações. Mas nós vamos partir desse projeto que tem lá e vamos fazer uma implementação que vai resolver os problemas do trânsito. Nós sabemos aí da necessidade da volta da Zona Azul, nós sabemos aí da necessidade aí de adequar melhor o carga e descarga, o embarque e desembarque, nós sabemos tudo isso e já estamos fazendo a licitação, e eu adianto para vocês, para a colocação de barreiras eletrônicas, quebra-mola eletrônico, seriam os famosos pardaizinhos. Nós já estamos em fase licitando para que a gente adquira os pardaizinhos para pôr aqui para fazer um controle melhor do trânsito. E temos feito reunião aí com o Sindicato Comércio Varejista, CDL, Associação Comercial, também no sentido de adequar melhor o carga e descarga e o embarque e desembarque. Nós precisamos fazer uma captação de recursos para investimento no setor.
A BEA, voltando ao governo da BEA, que a gente tem que voltar sempre, né, porque é onde parou as coisas, a maioria das coisas pararam por ali. No governo da BEA nós trabalhamos aí na municipalização do trânsito. E isso nós precisamos também adequar a nossa secretaria para que atenda essa municipalização do trânsito, a sua exigência, a questão da jaria, a questão do Conselho Municipal de Trânsito. Isso tem que funcionar e tem que ser respeitado. Então, tudo isso, essa secretaria vai cuidar disso. É uma secretaria também que vai fazer a promoção da mobilidade segura, direcionada para a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento sustentável do município. Então, por isso é que nós estamos criando essa secretaria para melhor controlar o trânsito da cidade, e nós estamos tirando a diretoria de trânsito da Secretaria de Infraestrutura e levando para essa nova secretaria, criando também a diretoria de transporte para fazer o controle da frota municipal. E um outro ponto também que nós estamos mexendo na estrutura das secretarias é uma reestruturação da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje, 90% do trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura, ele se resume ao SEASA, 90% ou até mais por cento isso aí. Então, e a Secretaria de Infraestrutura, muito pesada. Nós vamos transformar a nomenclatura dessa secretaria, passando a Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento Sustentável. O porquê isso? Nós vamos tirar a conservação e a manutenção das estradas da zona rural da Secretaria de Infraestrutura, que a partir da aprovação pelos senhores aqui dessa lei, desse projeto de lei, vai cuidar do setor urbano do município, da cidade, de todas as ruas aqui de conservação, praças e tudo, e a Secretaria de Agricultura vai atender, então, as estradas vicinais, vai atender todo o meio rural aí com melhor condição, vai cuidar só de lá e a uma vai ficar cuidando aqui. Inicialmente, nós tínhamos pensado que podia causar algum problema de questão de frota, questão de máquinas, de equipamento, mas nós vamos fazer esse trabalho aí, depois separar direitinho isso. Por isso é que nós estamos pedindo esse prazo até 1º de junho, para a lei entrar em vigor, é porque nós vamos ter que fazer muitos decretos ainda para estabelecer normas, estabelecer trabalho, e o Paulinho até nas conversas comigo, ele falou, 1º de maio, eu falei, não dá, não tem a menor condição, nós estruturar o horário de funcionamento e tal, e todas essas mudanças. Então, ontem de manhã eu conversei com ele, não, vamos colocar 1º de junho, que a gente tem mais um tempo, inclusive, para comunicar à população e para a Câmara poder analisar melhor o projeto de lei. Então, por isso é que já ficou esse prazo de 1º de junho. Então, essa Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento Sustentável, nós vamos fazer a reestruturação de competências visando suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Um ponto relevante é a construção e manutenção das estradas rurais e a criação do cargo de coordenador do SIM. O SIM também foi criado no governo BEA e que deu uma segurança muito grande na área alimentar para nós. Eu até a semana passada tive a oportunidade de participar de um seminário ali na Universidade Federal de Uberlândia, onde foi falado sobre a importância desse trabalho feito com os gêneros alimentícios. E nós vimos aí agora, recentemente, na grande imprensa, várias e várias denúncias aí com relação aos problemas que foram criados aí com a carne, né? Então, essa Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento Sustentável, ela terá 3 diretorias. A Diretoria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Diretoria de Estradas Municipais, Rurais e Obras de Arte e a Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços. Então, nós estamos deslocando aqui alguma coisa para lá. A Secretaria Municipal de Infraestrutura vai ter uma alteração da nomenclatura, vai ser Secretaria Municipal de Obras Públicas. Vai ter uma reestruturação de competências visando a execução e avaliação dos serviços e obras do município. E um ponto relevante, a promoção de política de gestão e fiscalização de contratos de obras públicas. Isso é uma falha que ocorre hoje na Prefeitura, fiscalização das obras públicas. Nós temos aí diversas obras que foi ainda começado no nosso mandato, com prazo de 180 dias para terminar a obra e que até hoje não foram inauguradas. Eu posso citar aqui nesse momento, inclusive, 3 creches, 3 centros municipais de educação infantil, uma no Peluso, uma no Alto Lemoeiro e uma no Nova Floresta, que foi começado quando nós ainda estávamos na Prefeitura e até hoje não concluiu, porque muitas vezes por falta de uma fiscalização, um acompanhamento da obra e até mesmo da qualidade da obra, que tem sido muito questionada aí com relação a tudo isso aí,
Então, nós estamos criando essa parte de fiscalização. A Secretaria Municipal de Obras Públicas, ela vai continuar, vai ter 4, hoje tem 5 diretorias, vai ter 4. Diretoria de Obras Terceirizadas, a Diretoria de Execução de Obras Públicas, a Diretoria Administrativa e de Pessoal e a Diretoria de Serviço Urbano e Saneamento. Na de obras terceirizadas, vai ser a Gerência de Fiscalização de Obras, a Gerência de Gestão de Contratos, na de Execução de Obras, vai ter uma Gerência de Infraestrutura Urbana, a Diretoria Administrativa e Pessoal, uma Gerência de Suprimentos, para que não falte nenhum suprimento lá, e a Gerência de Gestão de Pessoas. E na Diretoria de Serviço Urbano, a Gerência de Limpeza Pública e a Gerência de Fiscalização e Saneamento. A Secretaria de Desenvolvimento Social também vai sofrer uma reestruturação. Vai ser criada uma diretoria e uma gerência para a promoção humana e de apoio à infância e adolescência. Quando o Braz colocou aqui muito bem com relação à preocupação dele da Fundação Proman, vocês vão ver aí nos anexos da criação desse projeto de lei a excessiva quantidade de cargos de confiança e de valores altos de salário que existe hoje na Fundação Proman. Então, nós não vamos acabar com nenhum programa do Proman. Aliás, desde janeiro já está funcionando dessa maneira e está funcionando bem. Então, nós estamos criando essa diretoria e a gerência de promoção humana e apoio à infância e adolescente. Um ponto relevante é a absorção de toda a estrutura da Fundação Proman. Pessoal, patrimônio, atribuições, programas, ações, não sofrerá nenhuma alteração isso aí. E hoje, com o desenvolvimento dos CRAS na cidade, muitos trabalhos que vinham sendo prestados pela Fundação Proman hoje, e com recursos do município, passa a ser prestado pelo CRAS com recursos do governo federal. Então, é muito melhor a gente gastar o dinheiro do governo federal do que o dinheiro de recurso ordinário do município nesse trabalho. Então, a Diretoria Municipal de Desenvolvimento Social, ela vai continuar com a Diretoria de Habitação, Trabalho e Emprego, a Diretoria de Promoção Humana e de Apoio à Infância e Adolescência, essa aqui é que está sendo criada. A Diretoria Especial de Atendimento às Pessoas de Necessidades Especiais, que foi criada quando eu era vice-prefeito, a Diretoria de Promoção Social Básica e a Diretoria de Promoção Social Especial. Essas 4 aqui já existem. Então, na Diretoria de Promoção Humana vai ter a Gerência de Promoção Humana e Apoio à Infância e Adolescente e na Diretoria de Proteção Básica a Gerência de Assistência Social. Outros pontos relevantes. Na Secretaria Municipal de Planejamento, nós vamos criar uma central de fiscalização. O que está ocorrendo hoje? A pessoa está fazendo um determinado tipo de serviço e manda um fiscal lá. E você chega para, não, isso aqui não é comigo, eu sou fiscal de postura. Isso aqui não é comigo, eu sou fiscal de obra. E nada daquilo é fiscalizado. E numa conversa que eu tive com o presidente da Câmara outro dia, o Chico falou comigo, parece que foi em Brasília, que ele encontrou com uma pessoa, o Chico foi apresentado com uma pessoa. A pessoa falou, eu sou fiscal. Ele falou, fiscal de quê? Ele falou, não, eu sou fiscal. Lá não tem essa distribuição de fiscal de postura, fiscal de obra, eu sou fiscal. Eu sou fiscal da instituição aqui e tem que fazer a fiscalização. Então, uma central de fiscalização está de grande importância para nós, para fiscalizar todo esse problema de sujeira nos lotes vagos, e postura, obras, está precisando dessa fiscalização. Então, vai ter uma fiscalização de obras, fiscalização de posturas dentro dessa central de fiscalização. Uma outra coisa que até não está aqui, eu não sei se está mais para frente, mas que eu lembrei agora, nós vamos criar também um controle dos rondantes e do serviço de limpeza da prefeitura, limpeza interna. Porque hoje os rondantes, precisa de um rondante ali, manda para lá. Para vocês terem ideia, no ano passado foram nomeados cerca de, parece que é 90, né? 90 rondantes foram nomeados no ano passado, né? Hein? Pois é, o ano passado foi nomeado 34 rondantes. Hoje nós estamos com 90 rondantes sem ter o que fazer. Então, nós estamos numa situação complicada, coisa. Mesmo acontecendo com o auxiliar de serviço. Nós estamos com quase 100 auxiliares de serviço sem ter o que fazer. Outro dia até o Batista e a Dalva estava também, né? Estiveram lá comigo para ver um negócio. Questionando a falta de acompanhante para criança no transporte escolar rural. Aí nós, na conversa lá, acabou a diretora da escola de Santa Maria, estava conosco, falou, lá na escola tem a fulana que está lá sem atividade nenhuma, não tem atividade nenhuma lá.
Aí conversou com essa pessoa, ela está acompanhando, porque tem crianças pequenas lá fazendo trajeto escolar, ela sai da escola cedo, vai lá no ônibus, volta a criança e na hora leva em casa, acompanha, porque estava sem atividade na escola. E tinha uma ex-diretora escolar, que estava lá na hora também, falou assim, todas as escolas que você for aqui tem gente à toa. Você estava presente, a Dalva estava presente, ouviu isso também, ela falando lá, né? Então, nós temos essa preocupação de procurar criar esse controle dos rondantes e o controle dos auxiliares de serviço, porque senão vai debandar e a folha de pagamento vai só crescendo. Então, na Secretaria Municipal de Administração, nós temos a Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Acompanhamento de Recursos Humanos. E estamos criando a seleção e capacitação de treinamentos. Nós já levamos para lá uma profissional, uma pedagoga nesse sentido, para fazer a seleção e a capacitação de treinamento. E na Diretoria de Administração de Pessoal, vai ter o controle de registro, saúde e segurança ocupacional, que é uma das coisas também que nós estamos precisando ter na Prefeitura, uma medicina do trabalho atuante. Nós estamos enfrentando aqui vários casos aí de alcoolismo em funcionários da Prefeitura, vários casos onde a pessoa chega bêbada para trabalhar, motorista trabalhando bêbado. Então, numa primeira etapa, nós estamos fazendo essa transformação aqui e vamos até estudar a legalidade da aquisição por parte do município de um bafômetro, para que o motorista, ao chegar no serviço, ele use o bafômetro ali e a gente constate se ele está ou não embriagado. Eu não sei ainda a legalidade disso, nós estamos estudando, o doutor Jardim está estudando essa legalidade, mas é uma ideia que pode vir a surgir nos próximos dias para evitar problemas até de acidentes. Nós também temos, não é que nós estamos criando, nós estamos pegando o cargo atual de assessor político que nós temos no município, estão transformando ele, além de assessor político, ele vai funcionar também como a ouvidoria do município. Vai ter um telefone, as reclamações vão ser centralizadas ali, porque hoje a saúde tem uma ouvidoria, a infraestrutura tem uma ouvidoria para reclamações, mas nós precisamos de saber as necessidades da população. Então, essa ouvidoria do município, ela vai assessorar, supervisionar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo servidor, pelo cidadão. Porque o cidadão merece resposta. Assim como os vereadores que fazem todo questionamento lá e colocam todas as reivindicações lá, as indicações deles, merecem resposta e tem que ser resposta. Senão, o que adianta? Eu mandar um ofício para a pessoa não me responder. Eu fizer um questionamento, não haver uma resposta. Então, essa ouvidoria vai funcionar nesse setor sem alteração de salário, sem nada, vai criar uma atribuição a mais para o cargo do assessor político. E uma coisa que, no ano de 2008, quando a Béia e eu fomos eleitos, antes da nossa posse, eu recebi em casa a visita do Dr. João Alfredo, que levou para mim algumas sugestões. E dentro das sugestões que o Dr. João Alfredo levou, naquela época, tinha uma que eu achei muito interessante, mas por questões financeiras nós não tivemos como implementá-la na época, que seria da Corregedoria Geral do município. O que seria essa corregedoria? Ela coordenar e executar as atividades relativas às disciplinas dos servidores públicos municipais e da administração direta e indireta. O que ocorre hoje? Um servidor comete uma falha, aí abre-se um processo administrativo contra ele, para apurar aquela falha. Não contra ele, para apurar se houve ou não aquela falha. Aí nomeia-se uma comissão de 3 outros servidores para analisar aquele processo. Nomeia, faz a portaria, antes da primeira reunião dessa comissão, aí chega por favor, quer que retira meu nome dessa comissão aí você substitui aquele. Aí o outro vai a mesma coisa e os processos da prefeitura não chegam a bom termo, não chega a lugar nenhum, porque ninguém vai... Eu sou colega do Otaviano Marques aqui, eu vou participar de uma apuração de uma possível falha dele, não vou. Então, ele vai ter que continuar trabalhando do meu lado ali, eu não posso fazer isso. Então, visando para que ocorra uma melhor apuração de todas as denúncias que apoiam, das falhas que possam ocorrer, nós estamos tentando criar aqui, através desse projeto, a Corregedoria Geral do município, para ficar responsável por tudo isso. Hoje, todos os órgãos da Justiça, tem os corregedores, vários municípios já têm isso também, a polícia tem. Então, nós temos que ter as pessoas, um setor da prefeitura responsável por isso, assim como nós temos a Procuradoria, a Controladoria, temos a Corregedoria. Então,
o que nós temos hoje, gente, é um compromisso de trabalho em equipe, uma melhoria contínua são chaves para conquistar a excelência em qualidade e satisfação da sociedade. Nós sabemos que esse trabalho é um trabalho que ele não pode parar por aqui. Esse projeto de lei, conforme eu disse no início, ele vai ter que ser vários decretos ainda regulamentando o funcionamento, regulamentando as atividades dele, e vai ter continuidade aí na reformulação do Estatuto, na reformulação do Plano de Cargos e Salários, na reformulação do FASEV, porque isso são substanciais de importância, e visando, sobretudo, a redução dos trabalhos. Nós vamos ver aqui que vários cargos, vocês vão ver aí no projeto de lei, vários cargos que não tem mais sentido existir no organograma da prefeitura. Hoje, se você sair aí nessas jovens aí de menos de 15 anos de idade, 20 anos de idade, falar em datilógrafo, ele acha que você está xingando ele. Então, na prefeitura, nós ainda temos o cargo de datilógrafo. Então, isso são coisas que já não tem mais sentido de estar existindo na estrutura de um município. O doutor Francisco já foi secretário de administração, já foi procurador, já trabalhamos juntos, e desde na época que nós trabalhávamos juntos, nós já vimos que vários e vários cargos que existem na prefeitura estão lá só para compor, só para encher página de atribuição desse cargo, atribuição daquilo. Ninguém vai ocupar esse cargo. Agente de administração 3, agente de administração 4, para que isso? Já não tem mais aquela figura do concurso interno. Então não justifica, né? Você está fazendo. Como é que você vai passar de 1 para 2 se não tem nenhum concurso interno? Então é isso que nós estamos dando uma enxugada nesses cargos, uma enxugada nisso aqui. E também, não foi falado aqui, mas eu vou falar, o grande anseio do servidor público municipal. Porque até o final, do meio para o fim do governo do Antônio do Vale, do último mandato do ex-prefeito Antônio do Vale, a jornada de trabalho dos servidores públicos era de 8 horas. Houve um incêndio da prefeitura, houve a mudança do prédio lá para cima, para o centro administrativo, houve a necessidade de uma redução do horário de funcionamento, lá não tinha um restaurante, lá não tinha uma linha de ônibus efetiva, houve essa redução. Quando a BEA entrou e nós mantivemos essa redução, esse horário de trabalho, ampliamos esse horário de trabalho porque a BEA julgou que era interessante, as outras secretarias também, porque que nós não faríamos 6 horas na infraestrutura se o centro administrativo estava fazendo 6 horas. Então expandiu, veio durante um período aí no governo do Pedro Lucas, ele manteve as 6 horas, depois ele cortou numa polêmica danada, mas a gente fez um levantamento, não sei se vai ser mostrado aqui, um levantamento de economia. Essa jornada de trabalho de 6 horas, ela traz até uma economia para o município, uma economia de água, uma economia de luz, uma economia de vale transporte, uma economia de papel higiênico, de cafezinho, de copo descartável, traz tudo isso aí que eles fizeram, hein? Eles fizeram um levantamento aí muito interessante em função disso, não sei se vão mostrar aqui, né? Não, tu trouxe não, né? Mas é isso que nós estamos querendo, e atender o anseio ao melhor atendimento do servidor público. Agora, claro que a população não pode ser prejudicada. Quando a gente está pedindo um prazo maior para depois dessa lei ser sancionada, para implementar isso, para que a população tenha conhecimento das novas jornadas de trabalho, o horário de funcionamento das diretorias, das secretarias, dos diversos setores da prefeitura, é isso que a gente quer. Nós queremos melhorar o funcionamento da prefeitura e não queremos prejudicar a população. Pelo contrário, queremos também melhorar o atendimento da população. Então, por isso é que nós fizemos esse trabalho, essa comissão, eu cumprimento o trabalho que vocês fizeram. Houve muitas discussões, houve muitas alterações. Todos nós sugerimos, os secretários, trabalhar em cima disso, a Procuradoria, vamos alterar isso aqui não ficou bom, vamos fazer isso. E eles, pacientemente, sob a presidência do Paulinho, que é o presidente do Sintrasp também, fizeram todas essas alterações e chegamos a esse projeto de lei. É um projeto de lei que, no momento, a gente entende que é o melhor para resolver alguns problemas imediatos e reduzir um pouco as despesas da prefeitura. Então, nós estamos aqui, não estamos criando despesa, pelo contrário, nós estamos reduzindo despesa do município com esse projeto de lei aqui. Então, eu estou à disposição de vocês, qualquer um quiser fazer uma pergunta, qualquer coisa, e também acredito que os membros da comissão também estão à disposição aí para responder, estou à disposição. Com a palavra, a vereadora Beia. Senhor prefeito, amigos da galeria, secretários, amigos vereadores, Zé Eustáquio, eu queria saber, na parte da saúde, aqui fala que está reduzindo um tanto de médico.
Você acha que convém reduzir médicos? A reclamação nossa, eu recebo gente o dia inteiro falando. No meu posto de saúde não tem médico, não tem enfermeiro, na cidade, e agora ainda tirando o SUS do Veracruz, aí é que vai complicar mais ainda. Todo mundo sabe que o regional está também passando por uma fase dificílima. Será que compensa diminuir os médicos? Eu acharia que teria que aumentar. Olha, vereadora Ber, poucas pessoas sabem que hoje a Prefeitura tem 151 médicos no seu corpo, seu quadro de funcionário. Hoje nós temos 151 médicos. Estão na minha mesa lá pedindo autorização para contratar mais 24 médicos. Estão passando para 175 médicos. E esse projeto de lei foi discutido, cada secretário teve a oportunidade de dizer o que precisa, e foi realmente o secretário de saúde que pegou alguns cargos de médico que estava lá, não, isso aqui não precisa desses aqui, e foi tirando e substituindo. Mas a saúde, inclusive, é uma das preocupações grandes nossas. Nós estamos aí para implantar ainda esse ano, se Deus quiser, um pronto atendimento infantil e o POC, que é um pronto atendimento de pequenas cirurgias. Hoje, se qualquer pessoa que chegar na UPA, por exemplo, precisar de dar um corte no dedo, precisar de dar um ponto, não dá o ponto lá. Tem que ir para o hospital regional, que sobrecarrega o hospital regional. Com esse POC, nós vamos fazer pequenas cirurgias, inclusive lá, questões assim de um dedo que quebrou, um dedo que cortou, uma coisa assim. Então, isso aí foi o próprio Zé Henrique que sugeriu para cortar, diminuir isso aí no quadro. Mas eu não tenho nenhuma objeção ao fato deles continuarem esse número no quadro, não. Mas desses 100 e tantos que existe, cadê eles? A gente não vê eles. Cadê os postos de saúde que não tem médico? Que o povo tanto reclama. Vai para o mini hospital, tem dia que tem fila. Está certo que melhorou muito. Eu quero até parabenizar, não só a saúde, mas em todos os pontos. Mas, assim, de repente, não tem médico. Não sei se os outros vereadores atendem gente o dia inteiro reclamando de falta de médico, principalmente nos postos de saúde. Eu tenho sistematicamente ido 1, 2 vezes por semana na UPA. Às vezes eu saio à noite da prefeitura, vou lá na UPA, às vezes um domingo de manhã, um sábado de manhã, um sábado à tarde. Com relação ao atendimento na UPA, as filas diminuíram demais. Muito, eu sei. Eu chego lá hoje, tem às vezes 8 pessoas esperando, 10. Teve uma noite até que aconteceu um fato interessante, e o vereador até não está aqui nesse momento, que é o Valtinho da Civil. As cadeiras da recepção da UPA estavam vazias, sem nenhuma pessoa na fila de espera. Então, o atendimento na UPA melhorou muito. Ou nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, ainda está sendo atacado agora. A gente pretende melhorar. Mas acho que médico não tem faltado, não. Pode, às vezes, chega naquele horário ali, não tem ninguém para atender, mas a falta de médico até eu acho que não está faltando, não. José, até para fazer um encaminhamento, bem, a gente está aqui, a gente olha, eu tenho marcado aqui, eu li todo o projeto, já assinalei algumas coisas, e até deixaria como sugestão que além das comissões em si, até os grupos de vereadores que têm algumas questões que são afins, esse tempo de hoje até a gente colocar a votação, ter justamente a liberdade e o dever de chamar os secretários das pastas, no caso eu acho que o Zé Henrique, a gente até já fez aqui algumas questões, e ver de fato a necessidade, porque, por exemplo, já vi aqui várias questões a respeito do trânsito que são interessantes, que nós vamos ter que discutir com o Quênio e com as pessoas que estão lá, com relação à questão agora das estradas rurais que vão para a Secretaria de Agricultura, se as máquinas também estão indo junto e que máquinas são essas. Eu digo assim, que vários elementos muito práticos que a gente vai pontuando, a gente vai ter esse espaço, eu acredito, nas comissões e junto com as reuniões dos vereadores, até para a gente ter um subsídio mais substancial acerca disso, Zé? Obrigado, era só isso, obrigado. Eu acho muito interessante que isso seja feito, a cada comissão pegar já o secretário da área, conversar, ver o que está pensando, porque os secretários tiveram amplo conhecimento de todo esse trabalho aqui. Então, eles estão por dentro disso. Então, é interessante que haja assim. Outra coisa que agora quem está me perguntando são os médicos, em relação ao FASERV. Já teve a parceria
o contrato com 2 hospitais. E o Veracruz ainda não foi concluído. Então, toda hora um me telefona perguntando em que pé que está. Isso aí, você já tem resposta? Não, a questão do FASEV é o seguinte. O FASEV hoje é uma instituição completamente falida. Completamente. Nós temos aí cerca de 4 milhões de reais para receber dos servidores públicos, e a grande maioria desses servidores públicos já não são mais servidores públicos da Prefeitura. Já venceram o contrato, já venceram o cargo de confiança deles. Nós temos aí um débito do município para com o FASEV e temos um débito do FASEV para com os hospitais. Nós fizemos uma negociação, mas essa negociação ainda não foi, nem por... Ela já chegou lá para você fazer o projeto de lei? Ela ainda está parada na Secretaria de Finanças para poder fazer o projeto de lei para que o Jardim execute esse projeto de lei e mande para aqui. Nós negociamos toda essa dívida com o FASEV. E, emergencialmente, foi credenciado o Hospital Imaculada Conceição e o São Lucas não foi descredenciado na época, né? Paulinho? São Lucas continuou atendendo, né? Então, hoje é o São Lucas e o Imaculada. Porque nós estamos precisando acertar isso para poder tentar, inclusive, contratar um plano de saúde. Já tivemos um contato com a Vitalis, já fomos procurados pela Vitalis, que é uma empresa que, apesar de não ser assim, de grande nome, ela tem credenciamento de todos os hospitais de Patos e tem mais de 10 mil pessoas hoje que utilizam desse plano de saúde da Vitalis em Patos, e segundo todo mundo, muito bom. Então nós estamos aí prestes a fazer uma reestruturação para fazer uma licitação e contratar um plano de saúde tal qual era na nossa época. Porque hoje, o que acontece? O hospital te atende, a metade você paga, a outra metade o FASEV paga. Só que da metade que você paga, o FASEV te empresta aquele dinheiro. E de acordo com o seu salário, aquele dinheiro vai ser pago em 80 meses, 60 meses, 100 meses, sem juros. E o FASEV está atuando, ou a Prefeitura está atuando, como se fosse um estabelecimento de crédito, emprestando dinheiro consignado, sem juros, sem nada, e sem autorização do Banco Central. Isso aí é um caso, inclusive, do Ministério Público entrar nisso aí, ele arrebenta todo mundo. Mas no mais, eu quero parabenizar vocês por esse novo projeto que eu acho que tenho quase certeza que todo mundo aqui está de acordo. Isso vai ser muito bom, não só para os servidores, mas para toda a população. Parabéns para vocês. Vereador Isaías. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, até agradecer o pessoal do ar, né, que aqueceu aqui, porque nós sofremos aqui na frente, né, meninos? Até não dá conta nem de falar de tanto frio que é aqui esse ar em cima da gente. Então, deram uma esquentada aqui. Obrigado. Bom, quanto à saúde, foi o que eu disse. Saúde é muito complicado mesmo, né, Zé? Nós que estamos na Comissão de Saúde, a gente está sempre reunindo, vereadora Dal, vereadora Mauri. Ontem mesmo nós tivemos na Totó Veloso, conversando na Totó Veloso, e vendo a necessidade, a menina nos explicando a necessidade de contratar mais uma fonoaudióloga, que lá tem mais de 623 pessoas na fila de espera, que não tem jeito de ser atendido de espécie alguma, mesmo que o caso seja urgente e grave. Então, há necessidade de contratar mais um fonoaudiólogo. E o local lá também não é adequado. O local não é adequado, realmente. A sala que eles nos receberam lá, nós estávamos 5 sentados, a vereadora Dalva estava quase no meu colo, porque não cabia gente na sala de aula, na sala da Totó Veloso. Então, quer dizer, aí a gente até, como nós conversamos lá ontem com elas, quando a gente reuniu com o Zé Henrique mesmo, para mostrar, explicar para ele, mostrar a sensibilidade de estar contratando mais um fonoaudiólogo lá para estar atendendo, né? Eles querem mesmo era 4, mas vamos trabalhar com a hipótese, pelo menos mais um está vindo para cá para poder estar ajudando. Mas não tem nem espaço para eles trabalhar lá. Não, mas então nós vamos melhorar o espaço, porque não dá para poder ficar com uma fila desse tamanho, Zé, né, esperando. E nós estamos vendo aí a sua preocupação em realmente estar reestruturando, né, toda a administração e, com certeza, então, pensar com carinho, olhar com carinho lá a Totó Veloso, que é uma clínica de reabilitação que, assim, né, partiu para a saúde é complicado, mas ali mais ainda. Alguns números, assim, são até importantes que a gente diga, sabe, Isaías? Nós hoje temos na Prefeitura, não leva aqui para o lado que eu estou criticando ninguém, não, porque não é isso não que eu estou fazendo. Estou mostrando a realidade, ou tentando mostrar a realidade. Nós assumimos municípios com uma fila de mais de 600 pessoas na fila de operação de catarata. Nós temos um município com mais de 10 mil pessoas com pedidos de raio-x que não foram atendidos.
Nós estávamos aí, e até isso que nós fizemos no Veracruz, esse acerto com eles e fizemos no primeiro ano, mais de 1.000 exames da área de cardiologia por fazer. Nos últimos 2 anos, nenhuma pessoa que fez uma consulta numa unidade básica de saúde e que o médico prescreveu que ele tivesse que fazer um exame de laboratório, foi atingido. Ou a pessoa fez esse exame de laboratório por conta própria, ou não fez e não foi atingido. É onde nós destinamos agora R$100 mil mensais para fazer esses exames de laboratório, para diminuir essa fila. Nós tivemos uma conversa semana passada com o pessoal do Centro Oncológico. Eu não gravei o número aqui não, posso falar uma bobagem. Mais de 400 pessoas que não foram feitas biópsias, que foram solicitadas. Então, nós estamos até acertando com eles, porque essas biópsias já vêm a pedido há 2 anos, muitos já morreram, muitos já desistiram, muitos já fizeram, já constataram que não era câncer, outros já fizeram por conta própria, mas a fila existe. Então, nós estamos acertando com o Centro Oncológico, tivemos uma conversa com o pessoal de Juiz de Fora, para ver se a gente monta uma estrutura de fazer um atendimento de 100 pessoas por mês no serviço de biópsia. Um médico viria de Juiz de Fora, passaria aqui no princípio de cada mês e a gente marcaria 100 pessoas por mês, ele vinha, fazia tudo isso e levava. Nós estamos esbarrando num pequeno problema. O SUS hoje paga por uma biópsia de próstata, por exemplo, R$80. Só a agulha para fazer essa biópsia custa 120. E ela não pode ser reutilizada. É agulha descartável. Então, tudo isso é que a gente tem que conversar para ver se a gente consegue uma verba melhor para a saúde, ou que pelo menos que a Secretaria de Saúde nos pague esses 16 milhões ou parte deles, para que a gente possa fazer um investimento. A vereadora Dalva esteve no meu gabinete, lá na minha sala, com 3 oftalmologistas, onde nós ficamos um acordo, uma conversa lá a respeito de cirurgia de catarata. Os 3 se prontificaram a fazer a cirurgia de catarata pelo valor que o SUS paga. Só que aí a gente depende de uma sala de cirurgia para eles trabalharem, para eles fazerem essa operação. O regional está completamente lotado, o São Lucas não tem condição, e nós ainda não conseguimos a sala de cirurgia para fazer isso. Os profissionais vão fazer pelo preço do SUS, a Dalva acompanhou a reunião lá comigo. Participou, foi ela até que levou os médicos lá para conversar comigo. Então, a saúde esbarra em problemas... Muitos. Nós sabemos disso, porque a gente vivencia e corre atrás disso todos os dias. Até na última plenária eu até falei, gente, às vezes é desestimulante, que você corre tanto atrás até de alguma resposta, até para obter alguma resposta. Não, nós temos que correr, é essa a nossa função aqui. Aí você encontra tantas coisas, tantos não e tantas barreiras, que às vezes é desestimulante, você fica pensando, meu Deus, né? Eu estou aqui, às vezes, será que eu deveria estar ocupando esse cargo mesmo, que eu não estou dando conta de corresponder às expectativas de tantos aqueles que nos colocaram aqui, e às vezes você nenhuma resposta consegue dar, né? Mas nós queremos crer, nós sabemos aí da sua força de vontade, da sua equipe toda, e que também que nós queremos crer, porque são apenas 100 dias de governo, né? Nós sabemos que tudo demanda tempo. Então, que no decorrer... Pois é, e nós sabemos disso, né? Eu entendo perfeitamente. Não, está certo. Eu agradeço a posição de vocês. Junto com você também, porque eu falo que nós temos a nossa parcela de responsabilidade também para que o município ande bem e ande tranquilamente, certo? Aliás, Isaías, aproveitando essa manifestação sua, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento público a todos os senhores e senhoras vereadores dessa casa, que tem sido de uma cordialidade, de uma atenção e dispensando todo atendimento que nós precisamos. Porque o trabalho tem que ser conjunto, tem que ser um trabalho conjunto, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, isso já preconiza a Constituição. Nós não estamos ficando hoje, nenhuma correspondência, nenhuma notificação do promotor que chega lá na nossa mão, ou do juiz, está ficando sem resposta. Nós estamos respondendo a tudo, né, Jadir? Ontem era quase 7 horas da noite, eu estava despachando 2 processos para o Jadir, que chegaram ontem,
Felizmente, do nosso governo ainda não está chegando nada, a não ser, às vezes, a compra de medicamento, a compra de uma cirurgia que tem que ser feita, mas também nós já estamos trabalhando com a Unimed, com a Unipan. Tivemos uma reunião a semana atrasada lá, na prefeitura, na formação de uma comissão que será Unipan, Unimed e prefeitura, para fazer uma avaliação dessas receitas médicas, desses pedidos médicos que vão para o juiz, para que o juiz tenha um embasamento ou não para responder. Porque a Unimed, por exemplo, enfrentou recentemente um caso aí de comprar um medicamento de mais de R$200 mil, através de uma determinação judicial. O paciente morreu, o doutor Teotônio tentou negociar esse medicamento com outras operadoras de saúde no país, não conseguiu, porque esse medicamento já tinha saído de linha, já não era mais utilizado. Então, a Unimed teve um prejuízo de cerca de R$200 mil. E essa comissão vai analisar e ver, falar, precisa realmente desse tratamento, é essencial uma comissão de médicos, entre Unipan, Prefeitura e Unimed. Nós vamos aí, parece que é no dia 5 de agosto, se eu não estou enganado, vai vir aqui uma desembargadora do Estado de Minas Gerais para fazer uma palestra sobre isso, para nós montarmos essa comissão aqui. Acho que a data é 5 de agosto. E só para encerrar, vereador Otaviano... Você, como membro da Comissão de Saúde, tem que comparecer a essa reunião. Com certeza. Da presteza da Câmara, eu queria dizer também da presteza aí dos servidores, de quando a gente tem ligado, que às vezes as pessoas procuram o vereador, e todos nós ligamos em todas as secretarias, não é para meter o bedelho, de maneira alguma. É para poder orientar e ajudar a resolver o problema daquela pessoa. E é super importante que o município, né, o executivo e o legislativo, esteja falando a mesma língua para com a população. Então, todas as vezes que os vereadores ligarem em alguma secretaria, não é que nós estamos querendo meter o bedelho, é que nós estamos querendo ajudar a solucionar o problema, até mesmo para o município, não é verdade? Eu, pelo menos, tenho sido muito bem recebido e sendo muito bem atendido nos lugares que eu tenho ligando. Eu até falei que eu quero mandar uma correspondência para o Rogério a respeito de um menino que tem lá que chama Marcel, da iluminação, que ele é simplesmente fantástico, de uma eficiência, de uma rapidez para resolver o problema, ou até mesmo a resposta, porque é só isso que a gente quer, e até também passar essa resposta para a população, que eu acho que é o mínimo que ela merece. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês aí. Vicente, com a palavra, vereador Vicente. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Zé Eustáquio pela iniciativa do projeto de lei, não pelas 6 horas, a carga horária, né, mas por um todo, né? Eu sei que tem outros pontos que precisam ser mexidos, mas pelo prazo, pela ansiedade dos servidores, né, a necessidade de estar fazendo essa mini reforma. Eu anotei alguns pontos aqui que realmente serão muito importantes para com o bom andamento da prefeitura, né, na gestão. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, se provavelmente a gente não vai conseguir aprovar esse projeto de lei amanhã, e que se esse início da carga horária de 1º de junho será mantida. Vicente, aí é o seguinte, vai depender muito do período, do dia da aprovação desse projeto de lei. Tá. Porque nós vamos demandar aí alguns dias para fazer os decretos, para estabelecer, para comunicar à população, olha, a prefeitura agora vai funcionar a tal horário, a partir de tal dia. Nós não podemos chegar simplesmente a aprovar o projeto de lei hoje e amanhã a prefeitura já começar a funcionar de maneira diferente, porque ia desestruturar todo o trabalho. Esse prazo que nós colocamos aí é um prazo que a gente estava, nas conversas com o Paulinho, imaginando de 30 a 40 dias que a gente vai precisar para poder, como diz o outro, passar a régua nisso aí. Então, esse prazo de 1º de junho aí vai depender da data de aprovação do projeto de lei. Quer dizer, conforme o presidente da Câmara colocou aqui, eu acho que para amanhã não tem condição de ser aprovado, porque tem muita coisa para ser discutida e tudo. Aí a próxima reunião é daqui 15 dias. E fazer essas alterações no decorrer de um mês, por exemplo, vai alterar a partir do dia 15 de julho, eu acho muito temerário, em função de algumas alterações que tem que ser feitas. Algumas alterações aí de questão, por exemplo, se entrar em vigor no meio do mês, vai ter que ter dois tipos de pagamento para o pessoal que vai fazer plantão. Um pagamento normal, o outro plantão. Então, vai gerar um transtorno na folha de pagamento. A ideia é que esse projeto de lei, depois de aprovado a lei, entre em funcionamento a partir de um determinado dia 1º. Então, o 1º de julho foi um prazo assim, de 40 dias que a gente tinha dado para
reestruturar. Se demorar a aprovação, nós vamos ter que jogar para frente também. Que a próxima reunião da Câmara é no dia 4 de maio, e eu já gostaria então de pedir ao vereador, presidente Francisco Franchiano e o presidente da CLJR, para que na próxima semana possam estar começando a discutir esse projeto, para que no dia 4 de maio a gente possa estar votando esse projeto e aprovando. Inclusive aquela ideia do vereador Isaías, do vereador porque, na verdade, Braz, é um projeto que vai demandar muitas reuniões para estar discutindo esse projeto. São várias comissões que vai ter que passar, para ver se a gente começa já a fazer esse trabalho na próxima semana, na segunda-feira. Segunda-feira, na reunião das 13 horas, né, Isaías, Dalva, esse projeto já estará sendo discutido na segunda-feira que vem, porque o presidente ainda não... Se quiser, já chama mas na comissão, também. nós reunimos todas as segundas-feiras, né? Então, segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós já vamos começar a discutir esse projeto. Você está convidado, você tem sempre para participar conosco. Aproveitando a oportunidade, para que já faça o convite à assessoria jurídica do prefeito para fazer esse presente nessa reunião da CLJR, para estar verificando algumas alterações possíveis, né, que deverá acontecer. Essa palavra. Paulinho. Senhor prefeito, ocorrendo essa votação no dia 4 e sendo aprovado, eu acredito que esse espaço, do dia 4 até a data prevista, dia 1º de junho, seria uma data significativa. Seria um tempo significativo. Acho que nós poderíamos manter essa data do dia 1º de junho. Até porque foi muito bem dito na primeira reunião que nós tivemos, na primeira apresentação, inclusive com a presença do presidente da Câmara, o Chico Franchiano, ele falou uma palavra lá muito interessante que eu sempre venho batendo nessa tecla. Tanto mais nós ficarmos demorando mais a começarmos essa execução desse novo horário, terá mais transtornos, tanto para o servidor público como para a população. Então, eu acredito que, sendo aprovado, evidentemente, na próxima reunião, dia 4, acho que nós poderíamos manter o início do dia 1º de junho, já que a maioria dos vereadores se posicionou favorável, principalmente à questão da carga horária, nós já poderíamos começar a pensar na reestruturação, como seria a forma de cada secretaria. Eu acho que daria um tempo significativo. Isso aí já está sendo até pensado, vocês já reuniram com todos os secretários, já discutiram isso aí, e está pensando, se houver possibilidade, Paulinho, eu não tenho impedimento nenhum da minha parte de que não seja 1º de junho, não. O que eu acho é o seguinte, nós temos aí o mês de maio, é o seguinte, nós temos aniversário da cidade, festa do milho, nós temos alguns feriados aí, então, o 1º de maio, por exemplo, é feriado, depois o 24 de maio já é feriado, só que de cabeça que eu estou lembrando, né? Então, nós temos esses problemas aí. E é igual agora, pegamos Semana Santa, agora pegar o 21 de abril, da outra segunda já é feriado de novo, né? Então, tudo isso aí é um prazo. Mas eu não tenho objeção nenhuma quanto a isso, não. Vai depender de uma ampla discussão aqui dos senhores vereadores, com os secretários, com a equipe, das alterações que vão ser feitas, das discussões e depois da aprovação no plenário. Senhor prefeito. Sim, só complementando, desculpa interromper, eu estou dizendo o seguinte, se esse trâmite até o dia 4 for tudo resolvido, algumas questões que foram questionadas, e se esse projeto chegar da forma que todos os vereadores acham que deve ser votado, sendo aprovado no dia 4, nós poderemos tranquilamente dar início aos trabalhos da nova carga horária no dia 1º de junho. Havendo tempo hábil para poder fazer as mudanças, não tem problema nenhum, não. Ok, obrigado. Eu queria só colocar algumas questões rápidas. Assim, eu sei que alguns servidores fazem presentes, e a gente participou muito desse debate no pleito passado, e assim, tudo que é, de certa forma, pressionado é temerário. Seria muito ruim que saísse desse espaço, né, a ideia de que 1º de junho tudo já vai estar consolidado, porque durante esse processo novidades podem aparecer. Basta um vereador pedir vista, não estão todos os vereadores aqui, já muda todo o processo. Assim, eu estou sendo muito sensato e sereno e realista, porque depois se vende alguma coisa, se responsabiliza o Zé Eustáquio de uma data, a qual, na verdade, o Executivo não tem controle. O projeto, então, será colocado na Câmara, vai ter que passar pela CLJR,
da CLJR terá que ser distribuído às comissões, inclusive eu fiz uma sugestão, nem sei se ela é viável devido à complexidade, que seria fazer já uma audiência pública com as comissões de mérito para a gente discutir aquilo que tem que ser discutido, mas tem coisas, por exemplo, que tem que ser ouvido a secretaria específica, tem coisa que não dá para misturar. Quer dizer, de repente tem uma questão que é específica da saúde, eu quero ouvir o Quênio, o outro quer ouvir a questão da administração. Então eu quero muito que seja resolvido. Agora, até acho, não sei, se a preocupação fosse tão somente às 6 horas, era uma discussão. Mas é muito mais amplo do que isso. Nós estamos criando secretaria, extinguindo cargo, porque, por exemplo, na imprensa, eu acho que, inclusive, eu já desliguei da imprensa em certos aspectos, porque já, fim do PROMAN, eles já estão batendo aqui. Quer dizer, o projeto nem está de verdade de apreciação, mas se nós não tivermos um certo zelo, a coisa não acontece como deveria. E queria colocar, inclusive, para o senhor prefeito, para o presidente dessa casa e para o jurídico dessa casa, representado hoje aqui pelo Virgílio, nós temos uma questão que é inerente a todos e que talvez nem todos estejam atentos, que é a questão dos convênios firmados, que até o ano passado eles tinham uma determinação. Quando eu falo convênios é o seguinte, a prefeitura, através de receitas que ela repassa, por exemplo, a Casa das Meninas, a Vila Padre Laô, algumas fraternidades e outras, até o ano passado era uma forma de se fazer esse repasse. O Chico talvez possa até falar disso melhor que eu. Isso mudou completamente. E eu não vejo ainda nós nos preparando, e preparando o legislativo, preparando os gabinetes, preparando inclusive estas entidades para como que será esses novos repasses. Porque nós corremos o risco, senhor prefeito, de ter um empenho, valores altos inclusive, colocados para uma determinada entidade, e essa entidade não conseguir acessar esse recurso se as coisas não forem feitas da forma correta. Então, já coloco, o presidente da casa está aqui, o chefe do executivo está aqui, e aquilo que puder ser feito em parceria, trazer para esse espaço, outro espaço qualquer, uma explicação muito clara para assessores parlamentares, para essas entidades, como que elas vão ter acesso a esses recursos. Porque aquilo que está programado, segundo me consta, de repasses até 2016, aparentemente obedece àquela lei anterior. Mas aqueles que foram colocados 2016 para 2017 já estaria dentro da nova legislação. Então, eu penso que isso também é importante, em nada diminui a importância desses projetos e tudo aquilo que está aqui, né? Mas não vejo de forma alguma, vou corroborar aqui com as palavras do vereador Francisco e outros que me precederam, da importância de fazermos tudo dentro do tempo o mais correto possível para que a gente não tenha que ficar remendando nada depois. E parabenizo o Paulinho e a todos que têm lutado para que o servidor alcance a plenitude dos seus direitos, mas sabendo que a gente tem que fazer tudo da melhor forma possível. Eu também passei por aquele constrangimento aqui na última legislatura, onde muitos alertaram, eu inclusive, o Lindomar era vivo, e a gente dizia, esse projeto das 6 horas votado aqui não tem valor. Votamos. Só para passar pelo constrangimento dele cair daí a pouco, porque ele não tinha base legal, não tinha base jurídica nenhuma. Então, quer dizer, a gente não pode jogar para a plateia, a gente tem que fazer a coisa da forma correta. Né? Devolvo a palavra ao presidente ou ao senhor prefeito. Obrigado. Bom, doutor Francisco, você tem a consideração a fazer mais alguma? Nada? Tranquilo? Então tá, mais algum vereador? Eu queria só sugerir ao vereador Braz o seguinte, eu acho que a audiência pública ela é desnecessária. Acho que a conversa da comissão ou dos vereadores individual com os secretários para tirar dúvidas, eu acho que é mais produtiva, porque a audiência pública já tumultua e vira muito problema. Bom, então... Mas fica a critério de vocês, eu não posso interferir no legislativo, não. Oi, então nós agradecemos, você quer falar, Mauri? Não? Agradecemos a presença de todos, aos funcionários, aos vereadores, a todas as pessoas. Muito obrigado, José Eustáquio. Boa viagem para você, tranquilo. Obrigado, Jadir. E até amanhã, vereadores.